Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui para nossa análise diária, eu vou começar com Forex, tá, galera? A princípio, mercado brasileiro B3 em si eu volto a operar só dia 15, então nossas análises voltarão apenas dia 15, tá? Eu acho o mercado um pouco sem liquidez agora para operar, um pouco mais perigoso, igual ao final de ano. A liquidez realmente do índice volta ali para fevereiro, mas dia 15 já dá para voltarmos a operar com cautela, tá certo? Mas Forex em si, a liquidez ela já volta interessante, né, no começo do ano por ter um pouco mais de volume ali. Bom, começando com o nosso euro USD, a gente pode ver nitidamente uma movimentação baixista, então a gente tem que ver aonde iniciou esse movimento baixista, né? Esse movimento baixista iniciou-se dessa quebra de estrutura, o mercado vinha fazendo fundos ascendentes e o mercado quebra essa estrutura aqui. E aí ele vem, mitiga, e ele vem criando micro estruturas. Mitiga, vai reparando aqui, ó. Mitiga e vai fazendo um rompimento, boss nosso, né, para baixo aqui. E aí a gente tem a onda que fez o último rompimento. Então nós temos essa estrutura aqui, ó. O mercado não mitiga, isso aqui a gente tem um fake boss, a gente estende nossa referência, ponto. Encontramos nossa estrutura aqui. Aqui é um ponto de liquidez que foi feita uma captura de liquidez, né, ó. E a gente tem alguns pontos interessantes, ó. A gente tem esse Fair Value Gap inteiro, né? O que a gente tem que pensar aqui? Nós estamos numa estrutura baixista. Se a gente está numa estrutura baixista, então o movimento macro aqui que a gente está olhando, ele é de baixa, ou seja, a gente quer vender. Se a gente quer vender, a gente quer vender na região de prêmio. Então, a gente precisa encontrar os nossos pós. Isso eu estou fazendo um gráfico de 1 hora ainda, tá? Depois a gente pode refinar essa estrutura. A gente pode encontrar nossos pós aqui dentro dessa região de prêmio, que são os pontos, né, interessantes que a gente pode começar a vendê-lo ali por risk entry, por exemplo. Então o mercado aqui, ó, repara que ele já veio, tocou bem no comecinho, né? A gente não tem esse controle. Normalmente a gente refina a entrada na metade desse movimento. Então ele tocou bem no comecinho e começou a fazer o movimento baixista dele. Então a gente até pode considerar que o mercado mitigou, veio muito perto dos 50%. O foco dele está onde? Fazer este rompimento. Então fazer esse boss aqui. Então, o que a gente tem que começar a olhar? A gente pode vender aqui nessas estruturas. Essa liquidez que foi tomada, agora ela passa para cá. Né? Então, aqui esse Fair Value Gap ele ainda é válido. Esse OB também é válido para possíveis vendas, né? Que o mercado possa vir a dar para a gente. Tá? Mas o movimento já começou a fazer um movimento baixista com foco de rompimento no fundo. Então a gente precisa reparar algumas outras coisas. O mercado vem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, e aqui ele quebra esse fundo. Então a gente tem um choque do movimento aqui. Tá? O que cria pra gente, lembra, sempre após um boss, um choque, cria-se uma referência. Então ele criou uma referência interna. Vou lá para os 15 minutos, ó. Tá? Pra gente visualizar melhor isso. Ó. Então ele criou uma referência interna. Então isso aqui, por exemplo, ó, seria um risk entry, e aqui a gente estaria procurando uma entrada de confirmação. Inclusive o mercado já mitiga, né? Ó, ele vem aqui nesse order block que a gente tem aqui, ó. Um order block vendedor. Tá? Bom, o que a gente precisa analisar aqui? Ponto de liquidez. Ponto de liquidez está aqui, a princípio. Pontos válidos para possíveis vendas. Então a gente tem esse outro order block, ó. Aqui é uma região interessante, ó, essas duas regiões, tá? Então, aqui a gente tem uma possível captura de liquidez e venda para vir, né, até um movimento baixista aqui, tá? Então, essa é a primeira estrutura nossa. Caso o mercado venha reto aqui, ó, e rompe o boss, que é a estrutura principal, a gente vai criar nova referência, a onda que fez o rompimento desse boss, e aí a gente vai operar essa estrutura aqui, ó, continuar com o cenário baixista, tá bom? Então a gente vai esperar praticamente isso aqui no EURUSD. Se a gente vir para o GBP-USD, vamos apagar todos os estudos que tem, né, para a gente refazê-los. A gente consegue ver, ó, tirar um pouco o zoom. Mesma situação, né? A gente tinha um movimento altista aqui.
O mercado vem, olha que interessante, o mercado vem nesse movimento altista, ele mitiga, faz o último rompimento dele, né, ó. E aí a gente tem que olhar, a onda que fez o rompimento foi essa onda, ó. Não foi? Ó, não foi essa, ó. Repare que ó, faz esse desenho, ó. Foi essa onda? Não. Foi essa? 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 Não. Foi essa, ó. Vendo? Essa onda gerou esse rompimento. Então, a nossa referência vem a partir dele, né? Então tava aqui. E aí se a gente olhar, essa referência já foi perdida. Então a gente tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Vamos lá. A onda que a gente estava olhando é aqui. Então, ele teve até o choque antes. Vamos considerar o choque aqui. Tá? Não vejo problema nenhum. E aí, a onda que rompeu o choque é a nossa referência. Ó, esse cara aqui. Então, achamos nossa referência. Inclusive, a gente tem um Fair Value Gap aqui, um Fair Value Gap aqui, um Fair Value Gap aqui, que é onde o mercado justamente parou. E a gente tem um Order Block aqui, ó, que o mercado pode vir a testar ainda, né? Então, ó, aqui a gente teve uma entrada de risco. E aí o que a gente pode esperar? Como a gente, vamos supor que a gente perdeu essa entrada de risco, a gente pode buscar o quê? Uma entrada de confirmação. O que você tem que olhar? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente. Então, essa estrutura aqui houve um choque numa hora aqui. Agora eu vou descer um pouco o meu tempo gráfico para visualizar melhor isso. Ó, fundo ascendente, fundo ascendente. Ó, eu posso trazer meu choque para cá. Certo? A onda que rompeu o meu choque está aqui. Então repara, essa onda já mitigou. Já fez um boss interno aqui, ó, tá vendo? Vejam isso. A onda que rompeu foi essa. Não mitiga, então a gente tá aqui, ó. Beleza. O que a gente pode observar? Bom, a gente pode observar possíveis pontos de liquidez e possíveis order blocks. Né? Então a gente pode ainda esperar uma movimentação assim aqui do GBP USD, tá certo? Então essa estrutura aqui é interessante para ele para continuar essa movimentação. Então você está esperando a mitigação e o rompimento do boss aqui, que é o cenário macro dele. Tudo isso, né? Aqui foi uma entrada de confirmação e agora a gente vem seguindo ele, porque lembrando que o foco principal desse movimento é aqui, ó, esse rompimento do boss macro. Então o mercado quer vir aqui. Então a gente pode vir descendo nessas microestruturas através dele. Tá certo? Bom, o SDCAD, vou pegar aqui nosso SDCAD, apagar tudo. Essa estrutura do SDCAD, ele vinha no movimento baixista, né? De microestruturas. Vamos pegar esse movimento altista agora que ele virou, tá vendo? Ele vinha embaixo e virou para alto. Então vamos tentar achar um cenário um pouco menor. Então ele tá fazendo, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Topo descendente é que ele começa a quebrar, né? Então aqui a gente começa a ver esse possível choque do movimento. E aí repara, o mercado ele vem criando, após o choque, cria-se uma referência. O mercado vem, mitiga. Aí a onda que rompeu. O mercado vem, mitiga. Rompeu, a onda que rompeu. Aí essa onda não mitiga, fake boss, a gente estende, olha lá. O mercado vem, pega o order block e rompe. Então a onda que rompeu essa estrutura, tá aqui. Ó. Beleza. Então, assim, se a gente observar, a gente está nessa estrutura. Ah, Luiz, e se eu puxar, considerar a onda que rompeu esse topo, né? Essa aqui. E eu simplificar um pouco a minha referência. Tá errado? Não tá errado, tá? Mesmo assim, o mercado ainda não mitigou. Então, você pode usar esse ponto como um ponto de liquidez, né? Para possíveis execução aqui embaixo, ó. Aqui a gente tem um Fair Value Gap. Embaixo, idem. Então, a gente vai ter que refinar isso depois, né? Outro Fair Value Gap. Outro Fair Value Gap. Bem pequenininho. Tá vendo? E aí, aqui temos um Order Block. Tudo
tudo isso aqui a gente está olhando nos 60 minutos ainda. E temos um outro baita de um order block aqui, então vamos estender isso. Beleza. Por exemplo, nesses 3 Fairvalley Gaps, qual que me interessa mais? Eu quero comprar, se eu quero comprar barato. Então o último normalmente me interessa mais, mas a gente não precisa perder o olho nesses aqui também. Depois a gente refina ele para um tempo gráfico melhor. Mas tá longe, tá vendo? Não me interessa agora essa região. Talvez o que me interessa é eu olhar aqui para eu tentar descer na mitigação com ele, ó. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, onde o mercado quebra uma possível estrutura minha é aqui, ó. Se eu botar lá nos 15 minutos, eu consigo visualizar melhor. Ou seja, o mercado está tomando liquidez do topo e ele pode buscar liquidez embaixo. Ó, lembra que a gente marcou liquidez aqui? Então você pode esperar uma movimentação assim, ó, esperar essa quebra, esperar a criação de uma liquidez, tomar essa liquidez, achar um POI aqui, ó, e descer com ele. Aí a hora que chegar aqui, a gente começa a refinar essas regiões para subir com ele novamente. Mas o que interessa pra gente aqui, se o mercado continuar subindo, não tem o que fazer. Tem que esperar a quebra de estrutura. Eu esperaria, um pouco mais saudável. Áudio USD, ó, 60 minutos, vamos dar uma olhada. Apagar tudo. Temos um movimento baixista aqui, ó, nítido, né? No gráfico de 1 hora. Então a gente vê aonde começou esse movimento. Ó, ele vinha fazendo fundos ascendentes, aí ele quebra aqui, né? Ó. Se a gente observar, ele vem e quebra aqui. Então o mercado ele começa a fazer ó, estruturas aqui. Rompeu, a onda que rompeu, vem, desceu, a onda que rompeu, foi essa. Ó, beleza. Achamos algo interessante aqui, ó. O mercado não mitiga, eu preciso estender isso aqui. Beleza. Isso aqui é um erro comum, ó. Muita gente vem e fala, mitigou. Não, tá? Isso não mitigou, porque você tem que pegar do fundo do movimento pra cá. Tá vendo que daqui do fundo, onde você traçou seu fibo, ele ainda não mitigou. Você tá olhando passado isso, tá? Isso aqui tá errado. Cuidado. Isso aqui vira ponto de liquidez, na verdade, pra gente, né? Beleza. Ponto de liquidez e valida um POI nosso logo acima do ponto de liquidez. Olha que interessante. E valida outros POIs também, né? Tudo isso numa hora, a gente pode refiná-lo ainda. Tá, aqui temos um Fairvalley Gap também. E um Order Block aqui, ó. Beleza. O mercado tá longe ainda. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma quebra. A quebra tá aqui, ó. Topo descendente, topo descendente. O mercado ainda tá fazendo o topo descendente. Então ele tá numa estrutura baixista ainda. Vamos traçar pros 15 aqui, ó. Nos 15 a gente consegue trazer pra cá. Esse aqui é o choque. Nos 60, mas nos 15 a gente consegue trazer pra cá. Então a gente precisa esperar ainda o mercado romper aqui, criar uma liquidez, executar um POI nosso para seguir essa movimentação de alta até aqui, para daqui a gente começar a vender. Então a gente tem que esperar isso aqui, ó, o cenário aqui a princípio, certo? Vamos dar um Shao SD, dá uma olhadinha nele, só pra gente, ó, o mercado vem numa movimentação baixista, né? Então mesma situação, rompeu, choque ali, mitigou, o mercado vem, ó, fazendo essas estruturas, o mercado mitiga, toma liquidez, quase rompe aqui, mas rompe fundo novamente. Então a onda que rompeu o fundo foi essa, ó, esse fundo, tá, que eu tô falando, a onda que rompeu foi esse, posso trazer pra cá, beleza. Ó o mercado, onde ele tá parando, dentro desse Fairvalley Gap aqui, ó, bem certinho, ó, quem fez a entrada nele, super certo, tomou a liquidez desse pavio, executou a venda aqui. O que você pode esperar agora? Uma entrada de confirmação, né? Então, ó, vem aqui para os 15, aqui foi Risk Entry. Fundo. Aí aqui, ó, o mercado começa a quebrar a estrutura dele aqui, nos 15, ó. Então ele começa a criar uma referência interna, ó. Ó lá. Aí a liquidez ficou ali, né? Então a gente tem que trazer para cá. Olha lá, o mercado executou, tá aqui, ó, executou essa ordem, tá nela ainda, rolando, ó. Entrada de confirmação.
O que a gente pode esperar aqui? Pode esperar esse rompimento interno. Ó. Puxa a onda toda aqui, ó. E descer com ele, com foco de rompimento nesse fundo, ó. Aí caso o mercado venha realmente a romper esse fundo, aí a gente vai criar uma nova estrutura macro e tradear ela, tá? Mas o mercado tá vindo baixista aqui. Tá vendo que eu criei uma referência interna nela? Isso é interessante. Tá certo, galera? Vamos começar de leve a semana aí, com análises mais tranquilas, tá? Não vou analisar ainda índices americanos. Provavelmente semana que vem eu começo os índices americanos ali na segunda-feira, tá? Mas vamos com calma aí nessa sexta-feira, beleza? Dia de bastante notícia, com cautela, beleza? Semana que vem estaremos com mais ativos. Não esquece de deixar o like aí nesse vídeo e compartilhar com seu amigo aí, fechou? Tamo junto, grande abraço e boa sexta-feira. Valeu!